Se você está cansado de trabalhar muito e ganhar pouco, e não quer se aposentar com um salário mínimo, então aprenda a ganhar dinheiro em casa. Links na descrição. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Simbora pro vídeo. Pô, tu tava falando do teu primo que é bolsonarista aí, e porra, o bolsonarismo tá uma religião fodida, não tá, cara? Isso porque assim, não tem mais ligação nenhuma com a realidade as paradas. Uma das grandes, não tem ligação com a realidade mais, porque o bolsonarismo, cara, ele é baseado em crença e não em fatos. Uhum. Todos os dias você tem fatos para acreditar que esse presidente, ele traiu tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha. Todos os dias você é bombardeado com esses fatos. Mas em gostar do Bolsonaro não está mais baseado em fatos, está baseado em uma crença. E quando você baseia isso numa crença e você chega com fatos para alguém que é bolsonarista e tudo mais, ele entra em dissonância cognitiva. Porque ele vai tentar fazer o possível para proteger aquela crença, para proteger aquele grupo, aquele círculo de amigos que ele tem agora, aquilo que ele brigou durante a eleição, entendeu? Então, quando você baseia algo em uma crença, né, e você tenta combater isso com fatos, é absolutamente impossível. Porque a pessoa ela entra em dissonância cognitiva, ou seja, a realidade entra em confronto com aquilo que ela acredita. Então, ela cria construtos mentais para justificar ainda aquilo. Então, o que nós estamos vendo hoje, cara? Nós estamos vendo hoje o pessoal do Bolsonaro votando junto com o PT pela improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Você viu o Bolsonaro há pouco tempo ler uma notícia dizendo que Covid dá AIDS. Que é do Covid, não, perdão. A vacinação da AIDS, né? Quem pega tem AIDS, ok? Um absurdo, cara. De um site absurdo, que é Before It News. Que é um site... Eu só li a notícia. Ou seja, ele não é responsável por nada, cara. Ele não é responsável por nada. nada. Brasil, né, caralho? Uma das coisas é o seguinte, cara. Depois a gente entra no papo aí com o Monark. A liberdade, para mim, ela não é um valor absoluto. Ela sempre foi um valor relativo. Sempre. Nós temos que lutar pela liberdade, mas é sempre um valor relativo. Porque aquela frase diz o seguinte: a sua liberdade termina quando começa a do próximo. Se eu chegasse aqui e falasse pro seu cigarro de palha, cara, isso está me incomodando num ponto que eu vou embora daqui. Você apagaria, certo? Porque a gente entra num consenso. Uhum. Certo? Então, tá me entrando num ponto, cara. Você estaria me desrespeitando se eu fumasse isso, eu acho, sabe? Você apaga. Se eu estivesse fazendo alguma coisa aqui, por exemplo, que incomodasse o lugar de vocês, ou incomodasse os teus funcionários aqui, que hoje os garotos cresceram. Quando eu cheguei, era o Monark me atendendo de chinelo em casa e tal. Fico contente de ter participado disso, do crescimento de vocês. Uhum. Mas se eu desrespeitasse um funcionário de vocês, como seria? A gente não ia gostar, né? Você não ia gostar e você ia falar assim, olha, cara, a sua liberdade acabou aqui, porque começa a liberdade de um funcionário meu. Então, cara, todos nós somos racionais de entender isso. Como um presidente pode ser inimputável por aquilo que ele fala, você tá entendendo? Nada é culpa do cara. Nada mais é culpa dele. Se você conversar hoje com um bolsonarista, não, mas tem que ver que o PT é pior. Não, mas ele não é culpa disso. Pô, se ele é o cara que recomenda aos conselheiros pro Copom, por exemplo, esses caras, ele não é responsabilidade dele, ele que é o responsável por mandar as reformas. As reformas são patéticas. Patéticas. Ele não é responsável por nada. Ele não é responsável por falar uma asneira e a Bolsa no dia seguinte perder 200 bilhões em valor de mercado. Então ele é responsável pelo quê? Nós somos racionais em compreender, cara, que uma pessoa a qual foi dada tanto poder também foi dada grandes responsabilidades. É do Homem-Aranha, cara. Não é muito longe disso. Uma criança de 7 anos que assistiu Homem-Aranha sabe. Então nós temos que ter responsabilidade pelas coisas, você tá entendendo? Por todas as coisas, cara. Por todas as coisas. Responsabilidade, com certeza, é algo que vem junto com qualquer liberdade. Se você quer ter liberdade, você precisa também ter responsabilidade, responder pela sua liberdade exercida. Você precisa responder por ela. Correto? Né? Então, assim, isso para todas as coisas. Você tem que sempre saber que você
tá à mercê de pagar o pato. Por exemplo, quando eu e o Kleber fizemos a animação do Felipe Neto com o Papai Noel, que é Malacói, o Garoto Espertinho, essa animação é maravilhosa, né? Então, quando a gente fez essa animação, eu sabia que eu corria um risco. E eu fui processado. A juíza da primeira instância chegou e falou assim, olha, não tem nada demais essa animação. Vocês são os idiotas por entrar nesse mérito. E aí o Felipe Neto recorreu e na segunda turma 2 juízes falaram, não, ele foi ofendido na sua honra. Né? Tem um vídeo no canal falando disso daí, é muito engraçado. E um dos juízes divergiu. Vale, os 2 desembargadores ali, e eu fui condenado a pagar por danos psicológicos ao Felipe Neto, acho que é 20 mil, ou 30 mil, ou qualquer coisa do tipo. A justiça do Rio de Janeiro. Eu não acredito que a justiça foi feita. Mas nós vivemos em uma sociedade onde algumas coisas você tem que respeitar. Uma decisão judicial, por mais que seja no estado como o Rio de Janeiro, e eu não concordo com essa decisão judicial, você tem que respeitar. Então eu falei, calma, espertinha. Ah, mas que delícia, você vai ter que me pagar os 20 mil xiinhos. Eu não acredito, mas me pague... Ele no Twitter. Mas me pague cada centavo. Falei, meu irmão, fique tranquilo aí, eu vou pagar. Eu nunca devi R$1 na minha vida, não. Eu pago, né? Mas que foi maravilhoso, aquela animação do Papai Noel, que foi uma obra de arte. Mas, Orlando, você não acha um pouco preocupante? Tipo, eu entendo que tá na lei, claro, o crime contra a honra. Mas, por exemplo, essa lei eu acho um pouco preocupante. Eu acho também. A honra não é algo completamente subjetivo? Eu acho também, cara, mas é por isso que você tem um sistema legal. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, olha, cara, todos os processos eu ganho. Quando chegar lá no Rio de Janeiro é engraçado o negócio, muda, né? Lá eu perdi o do João Willis, do Tico Santa Cruz e do Felipe Neto. Engraçado, a justiça do Rio de Janeiro é sempre um exemplo para a nação. Mas o que acontece, cara? Por mais que você ache, né, o crime contra a honra, tal, isso está aberto ao debate. Vamos debater isso. Tá? Vamos debater isso e aí você tenta fazer valer o seu ponto de vista, eu tento valer o meu ponto de vista e os juízes estão aí para julgar isso. Então, assim, o que às vezes muda um posicionamento de um juiz? Não são leis que vêm de cima, é o entendimento do povo. Então, por exemplo, eu chegar aqui, porra, Monark, cara, para de ser ter tudo maconheiro e fedorento. Um juiz vai analisar se isso te ofende de verdade. Tá entendendo? Então, mas como que um juiz pode entender... Cara, isso eu acho ruim. Eu acho ruim. Um problema? Você não acha que a gente tem leis que estão causando problemas sociais? Eu acho, cara, que assim, o problema são os entendimentos de diversos juízes diferentes. Cada juiz entende uma coisa, entendeu? Mas esse é o problema da lei. Ele dá margem para que quem quiser interpretar o que quiser interpreta. É um problema grande. Eu acho que é um problema grande. E aí, se